Você já ouviu falar sobre uma profecia tão poderosa que, se cumprida, poderia mudar o destino do mundo? Um evento esperado há séculos, envolto em mistério, conspirações e até mesmo em um possível anúncio do fim dos tempos. O terceiro templo de Jerusalém. Para muitos, sua construção não é apenas uma questão política ou religiosa. É um sinal, um aviso, um marco que, segundo antigas escrituras, antecederia eventos catastróficos e o surgimento de uma nova era. Mas será que estamos mais perto desse momento do que imaginamos? Nos últimos anos, novas evidências surgiram, mostrando que a reconstrução pode estar mais próxima do que nunca. Há quem diga que os preparativos já estão em andamento, enquanto outros acreditam que forças ocultas impedem a verdade de vir à tona. Hoje, vamos explorar o que há por trás dessa profecia. Quem deseja reconstruí-lo? Quem quer impedir? E, acima de tudo, quais seriam as consequências para o mundo? Fique até o final, porque o que vamos revelar pode mudar sua visão sobre o futuro da humanidade. Para entender o mistério do terceiro templo, precisamos voltar no tempo. Muito antes das teorias, das profecias e das conspirações, existiu um lugar sagrado que simbolizava a conexão entre Deus e a humanidade. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão por volta do século X a.C. Ele não era apenas um templo, era o coração da fé judaica, um lugar onde a Arca da Aliança era guardada e onde os sacerdotes realizavam rituais sagrados. Mas, como muitas histórias sagradas, essa também teve um final trágico. Em 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram o povo judeu ao exílio. Décadas depois, um novo templo foi erguido no mesmo local. O Segundo Templo. Ele resistiu a guerras, invasões e reformas, e até que, em 70 d.C., foi destruído novamente, desta vez pelo Império Romano. Desde então, não houve mais um templo em Jerusalém. Apenas ruínas, memórias e uma profecia. O que restou do Segundo Templo foi apenas essa parede, um símbolo da espera e da promessa de um novo santuário. Mas será que essa promessa está prestes a ser cumprida? Desde a destruição do Segundo Templo, uma pergunta ecoa através dos séculos: haverá um terceiro templo? Para muitos estudiosos das Escrituras Sagradas, a resposta é clara. E quando ele for reconstruído, nada será como antes. Profecias bíblicas apontam que a reconstrução do templo não será apenas um evento religioso, mas um sinal do fim dos tempos. O profeta Daniel mencionou a abominação da desolação, um acontecimento em que um governante profano profanaria o templo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça essa ideia, dizendo que um líder poderoso se sentaria no templo, se declarando Deus. E no Apocalipse, o terceiro templo parece estar diretamente ligado aos últimos dias da humanidade. Mas quem seria essa figura profana que surgiria com o templo? Alguns acreditam que se trata do Anticristo, um líder global que traria uma falsa paz antes de instaurar o caos. Outros dizem que essas profecias foram mal interpretadas e que a reconstrução do templo não traria o fim do mundo, mas sim o início de uma nova era espiritual. Seja como for, uma coisa é certa: o terceiro templo está profundamente ligado às expectativas do futuro.
E se as profecias estiverem corretas, então a história da humanidade pode estar prestes a dar uma guinada assustadora. Se a reconstrução do terceiro templo é tão aguardada, por que ele ainda não foi construído? A resposta não é simples. O local onde os 2 primeiros templos foram erguidos é hoje um dos pontos mais sensíveis do planeta, o Monte do Templo, que abriga a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, locais sagrados para o Islã. Isso significa que qualquer tentativa de construir um novo templo ali poderia desencadear um conflito de proporções inimagináveis. Mas há algo ainda mais intrigante. Nos bastidores, organizações como o Instituto do Templo já vêm preparando planos detalhados para a reconstrução. Há rumores de que materiais já foram coletados, rituais estão sendo treinados e até mesmo artefatos sagrados podem estar prontos para serem usados. Mas se isso for verdade, quem está impedindo? Existem teorias que apontam que governos poderosos e sociedades secretas têm interesse em manter o terceiro templo fora dos planos mundiais. Alguns acreditam que sua construção poderia ameaçar o equilíbrio global ou, pior ainda, dar início a eventos profetizados há milênios. Seja por conflitos religiosos, conspirações ou forças ocultas, uma coisa é certa: algo impede o terceiro templo de sair do papel. Mas por quanto tempo? Apesar dos obstáculos, há sinais alarmantes de que o terceiro templo pode estar mais próximo da realidade do que pensamos. E as evidências não vêm apenas de especulações ou textos antigos, mas de ações concretas acontecendo neste exato momento. O Instituto do Templo, uma organização em Israel, já preparou praticamente tudo o que é necessário para o templo: utensílios sagrados, vestes sacerdotais e até planos arquitetônicos detalhados. O mais impressionante? Sacerdotes já estão sendo treinados para retomar os rituais que não são praticados há quase 2000 anos. Mas há um detalhe que deixou estudiosos e religiosos em alerta: o nascimento recente de bezerros vermelhos em Israel. Segundo a tradição judaica, um bezerro vermelho perfeito é necessário para a purificação do local antes que o templo possa ser reconstruído. Por séculos, esse animal foi considerado extremamente raro, já até que, nos últimos anos, bezerros com as características exigidas começaram a aparecer. Coincidência? Ou um sinal de que algo está prestes a acontecer? Além disso, as mudanças geopolíticas na região estão abrindo caminho para conversas inéditas sobre a possibilidade da reconstrução. Mas isso levanta uma pergunta perturbadora: será que essas movimentações são meras coincidências, ou a preparação silenciosa para um evento profético? Se o terceiro templo está mesmo tão próximo, por que não ouvimos mais sobre isso nos noticiários? Essa é uma das perguntas que alimentam diversas teorias da conspiração. Há quem acredite que informações cruciais estão sendo ocultadas e que os verdadeiros planos para a reconstrução do templo já estão em andamento, longe dos olhos do público. Uma das teorias mais discutidas sugere que escavações secretas já estão acontecendo sob o Monte do Templo. Alguns afirmam que antigos artefatos sagrados foram encontrados e estão sendo mantidos em segredo até o momento certo. Outros dizem que organizações poderosas, incluindo governos e sociedades ocultas, têm interesse direto na reconstrução, mas apenas quando isso servir a um propósito maior.
Outra teoria ainda mais inquietante afirma que a reconstrução do templo será usada como uma peça-chave para instaurar um governo mundial. Segundo essa hipótese, um evento global pode ser orquestrado para justificar sua construção e, com isso, consolidar o controle absoluto sobre as nações. Mas o que é verdade e o que é exagero? Estaríamos testemunhando os primeiros passos de um evento profetizado há milênios, sem sequer perceber? Desde os tempos antigos, a ideia de um terceiro templo tem sido envolta em esperança, medo e profecias que falam sobre o destino da humanidade. Para alguns, sua construção será o início de uma nova era espiritual. Para outros, é o prenúncio de tempos sombrios e caóticos. As evidências mostram que a reconstrução pode estar mais próxima do que nunca. Mas isso realmente significa que estamos à beira do fim do mundo? Ou será que essa narrativa está sendo usada para fins ocultos que ainda não compreendemos? A verdade é que ninguém pode prever o futuro com certeza. Mas uma pergunta continua no ar: e se o terceiro templo for finalmente erguido, o que acontecerá depois?